a gente se encontrou faz 3 meses atrás, mais ou menos. Ele estava todo machucadinho, ele tinha sido... A gente acha que ele tinha sido apanhado, né, de morador de rua. Aí eu conheci a doutora Paola, que era amiga da minha mãe, né, e ela deu uma olhadinha nele. A gente descobriu que ele tinha TVT no focinho, né, ele tava também aqui todo machucado, ele tinha uma secreção no nariz, uma na sobrancelha, tudo de origem do TVT, né, e aí também tava com a doença do carrapato. O TVT é um tumor venéreo transmissível. E como o próprio nome já diz, é um tumor contagioso em cães e esse contágio ocorre principalmente durante o coito, durante o ato sexual, onde a gente tem um macho ou uma fêmea acometidos com a doença. E no coito ocorre essa implantação do tumor, que é onde ocorre a transmissão. Essa implantação, ela também pode acontecer por objetos ou locais contaminados também. E pode acontecer não somente em órgãos genitais, como em outras partes do corpo. E no caso do Paco, em cavidade nasal. Aí a gente fez, né, algumas sessões, né, de químio, deu tudo certo. Sempre, com alguns casos, né, que a gente teve que correr aqui pra Clinvet de madrugada. Ficou internado algumas vezes aí, mas o Paco adora aqui. Cada vez que ele passa na frente, ele já quer entrar. O tratamento de eleição é a quimioterapia. Mas a gente sabe que tem animais que apresentam o TVT resistente à quimioterapia, sendo necessário às vezes o auxílio de outras modalidades terapêuticas como cirurgia ou radioterapia. E agora a gente vai fazer o último procedimento dele, ele vai fazer uma castração, ele vai também fechar uma fístula que ele tinha aqui no focinho e ele vai também fazer uma rinoscopia para ver se deu tudo certo com o tratamento da quimioterapia. E aí acho que tá tudo certo, mas ele adora vir aqui, ele continua querendo passar aqui sempre na porta, ele quer entrar, tomar uma aguinha, ver os amigos. O Paco gosta muito daqui, de todo o pessoal. Hoje ele tá mais nervosinho, porque primeiro que tava fechado aqui na sala, ele não gosta de ficar fechado. E ele também tá sentindo, né, tá de jejum 10 horas já, tá sentindo que alguma coisa vai acontecer. Mas depois ele já vai tranquilizar, ele é muito bonzinho, então vai dar tudo certo. Gente, essa daqui é a Kiara. A Kiara é uma arara canindé. Ela veio aqui hoje para a gente poder colocar a anilha de identificação, né, registro do endereço. Por ela ser um animal legalizado, ela tem a anilhazinha aqui dela, mas a gente colocou a anilhazinha para caso ela se perca também, tá? É um animal criado desde filhote, é super manso, né? Bem acostumado com seres humanos. Mesmo ela estando acostumada, a gente tem que falar baixinho quando a gente está falando está num procedimento com um animal silvestre, porque eles são extremamente suscetíveis ao estresse. Vai morder meu nariz, vai morder meu nariz. Vai. Ela tem a asa inteira, né? Vocês conseguem ver aqui que as asas dela não são cortadas, né? As penas estão totalmente inteiras. E isso é um perigo, porque é um animal que ele pode acabar voando por aí, se perder, por isso que a gente coloca a anilhazinha de identificação. Para ter um animal como esse, né, é preciso autorização, então é um animal que precisa ser comprado legalizado, é um animal que necessita de alguns cuidados especiais, como viveiros do tamanho adequado para a espécie, que são viveiros grandes, a alimentação à base de ração e frutas, vegetais também, tá? Toda certinha a alimentação. E é necessário também que solte o animal para fazer voo livre, para ele acabar se exercitando, e consultas periódicas no veterinário, tá? De preferência a cada 6 meses. Tudo bem? A dica do dia hoje é muito importante. O seu animalzinho, você nota se ele bebe muita água e faz muito xixi?
Bom, se você respondeu sim a essa pergunta, é bom ficar ligado. A gente associa, às vezes, beber muita água e fazer muito xixi como uma coisa boa, mas pode ser indicativo de algumas doenças, né? Então a gente tem algumas doenças endócrinas já muito conhecidas que podem gerar esse quadro, como por exemplo a diabetes no cão. E a gente tem também, né, eu aqui como nefrologista, alertar vocês em relação à doença renal crônica. Esse é um dos primeiros sintomas do doente renal. Então, uma ingestão de água aumentada e um volume de urina maior, indo também fazer ali a micção várias vezes ao dia. Então, fiquem atentos aí em casa com seus pets. A gente fez a rinoscopia hoje do Paco, né? Um cachorrinho que tem histórico de adoção, resgatado. Ele teve histórico de TVT e esse TVT gerou grandes alterações nasais, né? A gente fez a rinoscopia anterior e posterior, que consiste na avaliação de trás do nariz e da frente do nariz, tá? Na qual mostra grandes alterações mais na parte anterior, que seria a parte aí onde teria as conchas nasais. Nesse vídeo a gente pode ver onde tem grande destruição e uma comunicação também, tá? Do narizinho com a boca, né? E esse animal perdeu todas as conchas nasais. Bem, após o procedimento que o Dr. Vitor fez de rinoscopia, a gente recebeu as amostras e essas amostras elas foram congeladas, né? Para a gente fazer os cortes histológicos, e nós vimos no microscópio que o tumor, né, o TVT que o Paco tem, ele não está mais presente. No caso do Paco, tivemos sucesso com o tratamento. Ele fez as sessões de quimioterapia, a gente repetiu a biópsia e a gente pôde constatar que ele está livre da doença. Mas infelizmente ele tem uma rinite com bastante pus, bactérias, que a gente vai ter que aguardar qual vai ser o resultado, né, da cultura dessa secreção, para os clínicos veterinários prosseguirem com o tratamento dessa rinite que o Paco está apresentando agora, em consequência do TVT que ele tinha. Foi um paciente que chegou para atendimento emergencial. Ele chegou na clínica já com um estado bem avançado de asfixia. Ele estava totalmente roxinho, engasgado com um pedacinho de osso que ele tinha comido. O principal procedimento nessas horas é liberar vias aéreas do paciente. Então, imediatamente eu inspecionei a cavidade oral, onde foi possível observar esse osso em cavidade. Porém, no momento da tentativa de retirada, o paciente acabou deglutindo o osso. Então ele já não corria mais risco de morte, pois não estava mais obstruindo vias aéreas, porém ele ainda tinha um processo de obstrução esofágica. Com o paciente respirando normalmente, o próximo passo seria confirmar a localização desse corpo estranho, no caso o ossinho, através da nossa radiografia contrastada. Após confirmação da localização desse corpo estranho, foi acionada a equipe de anestesia e de endoscopia para fazer a retirada desse ossinho. O Cauê não foi o primeiro paciente atendido na Clinvet com quadro de engasgo após ingerir esse ossinho. É muito comum os tutores oferecerem esses ossinhos para os cães como forma de petisco, de brinquedo, porém conforme eles vão mastigando, esses ossinhos ficam um pouco mais maleáveis, meio gelatinosos, e é quando eles conseguem engolir. O perigo maior é quando esses ossinhos acabam obstruindo passagens aéreas, como aconteceu com o Cauê, e o paciente, se não for trazido de imediato para o atendimento, pode vir a óbito rapidamente. E o que também pode acontecer é o paciente engolir esse ossinho e ele acabar obstruindo alguma passagem do trato gastrointestinal, tanto o esôfago quanto o intestino. Quando esse osso chega a obstruir a passagem intestinal, muitas vezes a retirada é somente através de cirurgia. No caso do Cauê, os tutores foram super atenciosos e trouxeram o mais rápido possível para que ele passasse por cuidados médicos. Após o procedimento de endoscopia, o Cauê foi encaminhado para internação, onde a gente monitorou os parâmetros vitais até que ele acordasse da anestesia. Em seguida, ele foi liberado para casa e está super bem.
pacientes aqui na internação, que são provenientes aí de pós-operatório, né, muitas cirurgias são feitas aqui dentro do hospital e a gente recebe esses pacientes aqui na internação a fim de medicá-los, né? Então eles são monitorados pelo menos por 24 horas, dependendo da extensão e da gravidade da cirurgia, onde a gente promove aí todos os cuidados para esse paciente, controle de pressão, temperatura, se esse paciente vai voltar, e tem alguns gatinhos principalmente que voltam bastante excitados da anestesia, agitadinhos, então a gente pode promover um maior conforto em termos de analgesia, deixar num local mais escuro, mais quietinho, né? Os cães também, muitos cães às vezes a gente precisa fazer um controle analgésico adequado, ver como é que esse paciente está evoluindo, se possivelmente pode ter uma hemorragia, então é fundamental a gente ter esse controle na internação nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Sangramento nasal ali, por isso que a gente teve um pouco mais, mas depois não teve mais. Paco, vem! Ai, cadê menino? Oi! Paco! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Oi, lindo! Vai, Paco, brinca! Vamos! Ei! Ai! É? Ei! Psiu. É, menino?